Então, quanto mais difícil é de pagar, vai acompanhando o raciocínio, quanto mais difícil é de pagar essa dívida pública, mais títulos o governo emite, mais moeda imprime, mais inflação vai ter. Então tudo gera inflação e aí o que a gente tem que fazer? A reunião do Copom aí foi como esperado, ou era 0,75 ou era um ponto percentual. O Copom resolveu de maneira unânime, todas as 10 cabeças do Copom votou para subir um ponto percentual. Então hoje a gente vai falar sobre o impacto disso nos seus investimentos e o que a gente tem que esperar para o futuro. Não vai ser só um videozinho de notícia falando para você que o Copom subiu um ponto percentual e o que o cara falou e o que o Copom falou. Não, é sobre como isso vai impactar na macroeconomia e qual é o problema. Qual que é o problema do Copom fazer isso e qual que é a vantagem do Copom fazer isso? O que vai acontecer de verdade nos nossos investimentos? Olha só o tanto de vídeo que já saiu, vocês são bombardeados, né? Vocês são bombardeados aí por vídeos. Já saiu um monte de vídeo aí falando que a taxa Selic subiu para 12,5, 12,25, né? E agora eu vou gravar o meu também, mas eu vou fazer uma perspectiva diferente aqui e eu quero ensinar para você uma coisa diferente também. Olha só, primeiro ensinamento para você aprender e a gente continuar com o vídeo. A gente tem dois tipos de políticas muito importantes que mexem no mercado financeiro, tá? Dois tipos de políticas. Quais são essas políticas? Primeiro aqui, ó, o braço principal, política fiscal. Política fiscal, isso aqui mexe muito com o mercado financeiro, muito. As expectativas de futuro, o câmbio, taxa de juros, política fiscal mexe muito com isso aqui. E aí a gente tem a política monetária. A política monetária, quem toma conta é o Banco Central. Inclusive o Copom, ele é uma reunião feita dentro do Banco Central. Ele é um braço do Banco Central, beleza? Então, o Banco Central fica com a sua arma, sua espingarda lá, chamada política monetária, onde ele pode subir e descer os juros. Por isso que você vê em toda a reunião do Copom as expectativas futuras da inflação, expectativa futura do câmbio, expectativa futura da taxa de juros. Porque o Banco Central, por meio do Copom, eles têm literalmente a arma de fogo para poder subir e baixar a taxa de juros. Essa é a política monetária. E aí, do outro lado, a gente tem a política fiscal, que é o governo que toma conta, né, meu amigo? O governo tomando conta, você sabe como que funciona, né? É assado, não tem nem como não falar essas coisas. Seria hipocrisia da minha parte não falar pra vocês que a política fiscal é o que tem maior impacto no mercado financeiro. Não tem como. O mercado financeiro desconfia da política fiscal, sabia? E aí, a política monetária, ela só reage à política fiscal. Por exemplo, olha só o que aconteceu num breve espaço de tempo e você vai lembrar disso. Se você tá investindo seu dinheiro e você não lembra disso, você tá fazendo alguma coisa errada. Olha só o que aconteceu. A gente tá hoje num déficit fiscal absurdo. A gente consegue, deixa eu até te mostrar aqui o gráfico. Olha só, a gente chegou no déficit fiscal de mais de 1,1 trilhões de reais. Esse déficit aqui, cara, ele não é só ruim por ser déficit. Ele é ruim por conta do que ele causa na sensação do mercado financeiro e o que isso faz com o mercado de capitais. Porque aí, meu amigo, não é só ação e fundo imobiliário que cai. Aí é dólar que sobe, o câmbio, né? Sobe, a taxa de juros aumenta. O que tem a ver, Léo, o câmbio subir? Pô, tudo é dolarizado. O trigo, o milho, o arroz, tudo que você compra, meu amigo, é dolarizado. Tudo vai subir de preço e só aumenta a inflação. Outra coisa que vai fazer aumentar a inflação é a taxa de juros aumentar. A taxa de juros... Você acha que esse déficit fiscal aqui, da onde que ele vem? É só o governo gastando dinheiro? Não, tem de dívida também. Aqui nesse gráfico você consegue ver o quanto de juro nós estamos pagando pela dívida brasileira. 77,1% de todo o rombo nominal nas contas públicas dos últimos 12 meses aí é justamente por conta de dívida pública, meu amigo. E com a taxa de juros subindo, essa dívida vai ficando cada vez mais cara de pagar. Imagina só, 1 trilhão de reais... 1 trilhão de reais, rendendo uma taxa de juros aí de 14% ao ano, que é a taxa de juros longa que a gente vai bater. Isso é difícil demais de pagar. Então, quanto mais difícil é de pagar, vai acompanhando o raciocínio, quanto mais difícil é de pagar essa dívida pública, mais títulos o governo emite, mais moeda imprime, mais inflação vai ter. Então, tudo vai gerando inflação. Tudo gera inflação aqui no Brasil. A gente é um país muito frágil. Até se a gente aumentar a nossa produção, a gente tem inflação também. Mas enfim, tudo gera inflação. E aí, o que a gente tem que fazer? A política monetária, o Bacen fica com o pepino na mão, né? Fica com a barata lá na mão. O que tem que fazer? Subir taxa de juros para controlar a inflação. Essa aqui é a meta de inflação que o próprio Copom
com base na decisão da política monetária, decidiu que o IPCA bateria, tá? Tá lá, ó, 2024, 4,3, 2025, 3,7, 2026, 3,3. Qual que é realmente a meta de inflação no Brasil? Porque ter inflação não é ruim, a inflação só tem que ser controlada. Uma inflação de 3% no ano, isso mostra que o nosso país está crescendo economicamente. Então, não ter inflação mostra que o país não está crescendo economicamente também. Então, tem que tomar cuidado, achar que inflação é um monstro. Não, inflação não é um monstro. O monstro é quem faz essa inflação subir desenfreadamente, se for de maneiras irresponsáveis. A gente consegue ver que a inflação hoje está de 4,87. Então, sim, né, para fechar aqui 2024 com 4,3, por isso, meter a bala aí de 1 ponto percentual, eu já vou comentar sobre isso. E aqui a meta é de 3%. Lógico, intervalo de tolerância aí de 1 ponto percentual para cima e para baixo, mas a gente nunca bate realmente, né, esse ponto percentual de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Agora eu quero que você para e reflita um pouquinho. Vamos fazer um vídeo mais prático aqui, né? Eu quero que você pare e reflita um pouquinho. A taxa de juros a 12, a 13, a 14, talvez 15 é ruim para você? Para e pensa aí, o que isso vai te atrapalhar na sua... O que vai atrapalhar na sua vida? É lógico que é ruim para você, né, meu amigo? É lógico que é ruim para você. É lógico que, dependendo do cenário, você vai preferir que a taxa suba. No meu caso, por exemplo, eu prefiro que a taxa suba mesmo. E eu prefiro realmente que o Copom seja brabo, bruto, assim. Vamos subir meio, não vamos subir 0, vamos subir 1%. Sabe por quê? Você consegue entrar lá no Banco Central, você consegue entrar aqui no site do Banco Central, aí você consegue clicar aqui, ó, na reunião do Copom, e aqui você consegue ver o que o Copom escreveu para você ler sobre por que ele tomou essas decisões. E aqui a gente consegue ver, olha só o que o comitê falou, ó. O comitê tem acompanhado com atenção os desenvolvimentos da recente política fiscal, que impactam a política monetária e no ativo financeiro. Não é porque a política fiscal tá ruim que a política monetária vai ter que subir taxa de juros. Não é isso. Não é porque a política fiscal tá em déficit que automaticamente o comitê vai ter que subir taxa de juros. Não. É sobre a expectativa do mercado. O governo faz as bagunças, a expectativa do mercado de medo acontece e o Banco Central reage à expectativa de medo. Não reage às tomadas de decisões da política fiscal. Supondo que esse déficit fiscal fosse o mesmo, 1,1 trilhão. Mas todo mundo está com a expectativa de que esse rombo fiscal vai acabar, que vai ter corte de gasto, que vai conseguir enxugar um pouco o governo, que vai conseguir sim diminuir um pouco os ministérios, que vai fazer com que o seu dinheiro seja mais valorizado, diminuindo um pouquinho dos impostos. E aí, com a máquina pública mais enxuta, você ter menos gasto, menos dívida, menos necessidade de dívida, menos emissão de moeda. Isso vai fazer com que, mesmo com déficit de 1,1 trilhão, o Comitê de Política Monetária não precise ficar subindo tanta taxa de juros. Por que ele sobe tanto a taxa de juros? Por conta da desconfiança fiscal. Por conta de você e um monte de gente ficar com medo do governo. E aí o que a gente faz? Investe mais no exterior. Tira dinheiro daqui e vai pro exterior. Isso faz o quê? Câmbio. O câmbio é algo extremamente forte que impacta muito a política monetária, porque quando o câmbio fica muito alto, a inflação ela vem exteriormente, não tem o que fazer. A gente dolariza o país aqui é muito pobre nessa parte de produção, a gente não consegue produzir tudo o que a gente precisa, então a gente importa, grande parte do que a gente consome é importado. Importação é em dólar. Dólar tá alto. Opa, o tênisinho ficou mais caro. Opa, o pãozinho agora é R$1. Eu lembro que com R$1, quando eu era mais novo, eu comprava uns 5, 10 pão. Hoje o pão tá R$1. Você acha por quê? Tá mais difícil de produzir trigo? Não, tá mais fácil de produzir trigo, mais tecnologia. O câmbio tá muito alto. A gente importa muito trigo dos hermanos ali, né? Caro. A inflação causa necessidade do Banco Central agir. Porque o Banco Central só age pela inflação. Olha que bonito. Ele só age pela expectativa de inflação, expectativa de câmbio. Então não tem por que ele ficar subindo taxa de juros se isso aqui não estiver acontecendo. Então esse é o primeiro ensinamento desse vídeo. Isso é muito importante. Porque aí você passa por um outro nível de análise econômica. Não fica, né, igual o gado. E aí vamos continuar lendo aqui, ó. A percepção dos agentes econômicos sobre o recente anúncio fiscal afetou de forma relevante os preços de ativos e expectativa dos agentes. Agentes de mercado, agente econômico somos eu e você, tá? Os caras que financiam a dívida pública. Especialmente o prêmio de risco. Ó, eu quero ter mais prêmio. Eu não quero ganhar só 10% ao ano na taxa Selic, lá se eu investir no Selic. Eu quero ganhar 14%, eu quero ganhar 14% no pré-fixado, eu quero ganhar um IPCA mais 7,5%. Porque, pô, eu não tenho perspectiva do governo melhorar. Eu não tenho perspectiva do governo cortar gasto. Eu não tenho perspectiva desse rumo de 1,1 trilhão diminuir. Na verdade, minha perspectiva é que vai aumentar, que isso não será temporário. Então eu quero um prêmio de risco grande. Eu quero ganhar muito dinheiro para me investir nesse negócio aí que tá uma bagunça. As expectativas de inflação e a taxa de câmbio lá.
todo mundo tá querendo, né, mais prêmio de risco, a expectativa de inflação subiu e a taxa de câmbio subiu. A gente viu aí, né, 6 pila o dólar. Baixou um pouquinho, a gente vai até comentar sobre o que tá acontecendo com o Lula. E aí, o Copom avaliou que tais impactos contribuem para uma dinâmica inflacionária mais adversa. A inflação vai subir. O cenário mais recente de mercado é a desancoragem adicional por expectativas de inflação, a elevação das projeções de inflação, dinamismo acima do esperado na atividade de maior abertura do hiato do produto, o que exige da política monetária que ela seja mais contracionista. Então é como se o Copom estivesse falando nesses 2 parágrafos ali: ah, governo, você não vai cortar gasto, não? Não vai cortar, não? Beleza, deixa comigo. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou subir taxa de juros. Queria? Não. Mas você não tá fazendo a sua parte, tem que fazer a minha. Parece igual mãe e filho. É pra você lavar a louça. Chega o menino, não lavou a louça. Aí, ó. A mãe queria bater? Não, né? Mas bate, né? Porque o próprio comitê sabe que subindo taxa de juros vai aumentar o desemprego. Qual vai ser a empresa que vai abrir agora, meu amigo? Quem que vai pegar dinheiro emprestado a 14%? Quem que vai pegar dinheiro? Como é que nós vamos expandir nossa economia? Como que a gente vai fazer com que pessoas sejam mais empregadas? Que pessoas que estão empregadas ganhem mais remuneração? Como que é? Não tem como. Na verdade, vai cortar salário, mandar a gente embora, não vai abrir mais empresa. Isso faz um mercado contracionista. E aparentemente é isso que a política fiscal quer. Será que eles querem mais controle na sua mão? E olha só o que ele disse aqui, ó. Diante de um cenário mais adverso para a convergência da inflação, o comitê antevê, já está anunciando antes, em si confirmando o cenário esperado, ajustes de mesma magnitude nas próximas 2 reuniões. Então já está confirmado. Em janeiro vai subir mais 1% e em março vai subir mais 1%. Provavelmente a gente vai finalizar aí a parte do Ricardo, né, que vai sair agora, né, o presidente aí vai sair, meu amigo. Ele vai finalizar aí com a Selic de 14,25. Isso aqui, cara, eu achei bom demais. Palmas pro Banco Central. Tem que rebentar a cara do governo mesmo, cara. Não pode deixar, cara. Não pode deixar. Se o Banco Central fosse muito permissivo, cara, a inflação ia disparar. O Brasil ia virar mais bagunça ainda. Então tem que subir taxa de juros mesmo. Vai sofrer o povo? Vai. Mas é uma medida no curto prazo sofrida para que resolva o longo prazo. E só vai resolver se tiver troca de governo. Sabia? Qual que é a expectativa pública de melhora desse caso? Olha só, deixa eu te mostrar um dado aqui, que isso aqui é muito importante. Provavelmente você não sabe sobre o impacto disso aqui. Tá vendo esse rombo trilionário, onde 77% é de dívida pública? Você sabia que a gente tem que ter um PIB, e deste PIB, que tem que ser positivo, a gente vai tirar grande parte dele para poder pagar a dívida, correto? O governo pega emprestado comigo, com você, eu gravei um vídeo investindo em tesouro pré-fixado. Quem paga isso? Governo? Então ele tem que me pagar. Como que ele faz isso? Através da sua arrecadação. A solução do Haddad não é cortar gasto, a solução do Haddad é taxar super rico. Certo? Só vai lascar mais ainda, porque o super rico vai vazar, vai aumentar ainda mais o câmbio, vai aumentar ainda mais a expectativa de inflação, vai aumentar mais ainda o rombo. E isso vai fazer com que o Brasil só... igual aconteceu lá em 2015, 2016, né? Oh, meu Deus do céu. A estocadora de vento parece que fez a mesma coisa, né? Não tem como, gente. Eu tento me segurar, mas eu não consigo. Eu só tô falando de fatos que aconteceram, que estão se repetindo. Vamos pro fato aqui que eu quero te mostrar. O PIB, ele tem que crescer pelo menos 2%. O PIB tem que crescer pelo menos 2% para que a gente consiga pagar a dívida. Você entendeu? Tem que crescer 2% para que a gente consiga pagar a dívida. A expectativa futura de déficit é de 0,8 negativo. 2 positivo é o que a gente precisa. Expectativa do ano que vem, 0,8 negativo. 2% para ficar estável, não é para quitar, pra gente conseguir diminuir na dívida, não, para ficar estável. Aí essa taxa de juros agora que a gente tá de 11, 12%, para ficar estável, só pra gente conseguir pagar. Ah, eu ganho 5 mil, eu tenho uma dívida de 5 mil, eu pego 5 mil e pago, pego 5 mil e pago, pego 5 mil e pago, pego 5 mil e pago. Isso é para ficar estável, 2%. 0,8% é o que a gente tem de previsão. O que vai acontecer, meu amigo? Precisa de corte de gastos. E a gente precisa de 2% do PIB aí, 2% do PIB que a gente precisaria, é um corte de gasto de 250 bilhões. Esse é o corte de gasto que a gente tava esperando. Aí o Haddad vem, faz lá o momento, né, de anúncio, convence o seu avô, sua avó, seu tio, de que quem é errado é os ricos e que ele vai aumentar a taxação para que você fique tranquilo. Não sabe de nada. Convence, meu avô é convencido. Ele não foi convertido, né, ele foi convencido. Anunciou um corte de gastos de 70 bilhões em 2 anos, né, 30 bilhões no ano que vem, 40 bilhões no 2026, muito abaixo do que a gente esperava. E ainda esses 30 bilhões que provavelmente estão esperando aí
em 2025, cara, muitos analistas já estão falando que não vai conseguir nem metade disso, desse corte de gasto. Então, olha que loucura. A gente realmente está numa encruzilhada, onde a resolução para o respiro do mercado de capitais, para que a taxa possa baixar, não é nada agora de mercado exterior, não. Não é porque o Fed tá lá com a taxa alta. Agora não é mais isso. Já foi. Agora não é mais isso. Agora é realmente troca de governo. Troca de governo. Não tem o que fazer mais. A gente precisa de uma nova política. Não tem como. Tem que vir um cara e falar assim, ó, tô cortando gasto. O que aconteceu na Argentina lá, que tava com a inflação absurda, taxa de juros absurda, entrou o Milei lá, o que aconteceu? Corte de gasto. Vamos diminuir esses ministérios, vamos cortar gasto, vamos... O que tá acontecendo lá, cara? A Argentina tá voltando a crescer, cara. Mas infelizmente, né? Infelizmente, inclusive eu peço pra você que, se você conhece alguém, né, que é a favor desse tipo de política fiscal, onde você gasta pra caramba, onde você é assistencialista pra caramba, populista pra caramba, pra convencer a massa, pra ser novamente reeleito, porque essa massa vai voltar de novo. Se você conhece alguém desse jeito, cara, encaminha esse vídeo pra ele. Vamos ver se a gente consegue. Ou pode ser que os caras só vão comentar que você não sabe de nada, você não sabe economia, você... Tem muita gente que não sabe nada, né? E quer vir aqui comentar isso. Beleza. Tudo bem, nós estamos aí pra isso mesmo, pra levar a cajadada, né? Tem que fazer. E sabe uma coisa que comprova que a expectativa de melhora do mercado, tanto ação, quanto câmbio, quanto tudo? Eu vou te mostrar isso agora, vou te provar, olha que loucura. Está na troca de governo? Isso é trágico. E eu não tô fazendo graça aqui não, isso é trágico, isso é trágico. De verdade. O Lula sofreu um AVC, teve um sangramento cerebral, né? Eles não abriram muito bem como que foi ali, mas ele fez uma craniotomia, abriu craniotomia quando corta um pedaço do osso, assim, ó, tira o pedaço do osso e faz ali, tira o hematoma. E aí ele teve que fazer uma nova cirurgia, que agora o anúncio que tinha falado que era mais tranquilo, agora tá meio sério. Isso aqui é trágico, cara. Isso aqui é feio, é feio. Olha o que aconteceu com o dólar. Olha o que aconteceu com o dólar. Olha o que aconteceu com o Ibovespa. No finalzinho do dia, hein? No finalzinho do dia. A notícia saiu ontem às 16h30, né? 16h30. Aconteceu lá? 16h30, ó. 2%. Trágico. Mas é verdade. O pessoal tá esperando por uma troca de governo. Não tô falando que Lula é ruim, que Haddad é ruim, não. Isso aí quem tem que chegar na conclusão é você. Eu não tô aqui pra falar se ele é bom ou se ele é ruim, não. Eu tô aqui pra falar sobre as ações que eles tomam. E aí o reflexo na economia você consegue ver, né? Rombo trilionário. Não estamos pandemia não, meu amigo. Rombo trilionário. Taxa de juros batendo ali a máxima, igual bateu lá em 2015 com a Dilma. Isso aí quem tem que chegar nessa conclusão é você. Se você acha que isso é bom, meu amigo, tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema, você vai continuar investindo, você vai continuar fazendo o que você acha que é certo, ou não também, né? Enfim, você faz o que você quiser da sua vida. Eu tô aqui pra trazer a real pra você e a expectativa pra que você se comporte no mercado. A verdade é que a bolsa só vai melhorar, o IFIX lá, os fundos imobiliários que estão despencando, tá tudo sangrando, só vai melhorar quando tiver troca de governo, a expectativa de troca de governo. A taxa de juros longos só vai diminuir quando tivermos expectativas de troca de governo. Porque os caras não querem esse tipo de política fiscal aqui não, vai acabar com o Brasil, ué. Uma hora acabou, ué. Uma hora não tem. Aí a gente entra na dominância fiscal, onde as ações do Banco Central não tem nem mais impacto, porque a política fiscal tá tão irregularizada, tá tão assim, errado, rombo trilionário. Não adianta mais subir taxa de juros, a inflação vai subir por si só, que o campo vai explodir. Olha o que aconteceu na Venezuela. Vamos ver aqui quanto que vale um peso venezuelano? Pera aí. Olha lá, que bonito. R$1, não tô nem falando do dólar. R$1 vale 835 mil bolívares venezuelanos. E aí, meu amigo, a gente tem dois pontos aqui que é pra gente finalizar o vídeo de maneira amarrada. A situação tá feia, realmente a gente tá esperando troca de governo. O final desse governo agora, lá em 2026, o final desse governo vai ser taxa de juros alta, em 14, 15, vai ser rombo trilionário, dívida absurda, desemprego, inflação nós não sabemos se vai estar controlada ou não, mas vai estar acima da meta, uns 50% acima da meta vai estar provavelmente. Câmbio, dólar a 6, 6,30, 6,40, se começar continuar nessa anarquia. Imagina esse tanto de ponto negativo, será que alguém ainda vai ter coragem de reeleger isso aqui? Não vai ter como, né? Aí aquela expectativa de troca de governo que tá rolando agora vai se tornar realidade lá. Ou seja, os bons investidores vão abrir mão do CDI agora, vão abrir mão do pré-fixado agora de 14, o CDI de 12. Eu abro mão do rendimento de 14 agora para ter rendimentos posteriores de 100%, 200% com as empresas que estão extremamente desvalorizadas, os fundos imobiliários que estão extremamente desvalorizados. A gente comprando agora, a gente vai fazer no longo prazo um extremo ganho, né? Aí você pode ser um desses dois tipos de macaco, né? Eu sou esse macaco aqui, ó. Você pode ser esse macaco aqui, que é aquele que pula de galho em galho. O que tá rendendo mais você vai, e você nunca tem um rendimento absurdo no longo prazo. Você vai ficar só coletando ali uma taxa de mercado mesmo, 8, 10% ao ano. Aí quando as empresas estão boas, você vai
vai para as empresas, ganha 8%, 10% ao ano. Quando a renda fixa tá boa, você vai para renda fixa, 8, 10% ao ano. Ou você pode ser esse macaco aqui, que é o que eu prefiro ser, né? Demorei para aprender isso, mas eu prefiro ser esse, ó. Abro mão dos 10% esse ano, posso ganhar zero. Tô só acumulando cota. As empresas não valorizou nada. Eu invisto através de empresas que pagam dividendos. Eu vou até inclusive deixar aqui esse vídeo que eu gravei mostrando a melhor estratégia para você investir no momento de crise, porque agora você já entendeu que a gente tá em crise, que a gente tem oportunidade. Qual que é a melhor estratégia para você investir? Tá nesse vídeo aqui, tá? Prefiro ser esse macaco porque eu vou investir em empresas que não vão me deixar tão abaixo da média, mas durante esse período eu vou criar um fluxo de caixa para me acumular mais cota, para que eu consiga a valorização posterior quando a expectativa de hoje se tornar realidade, for confirmada no futuro. Só a expectativa já faz subir, né? Mas quando ela é confirmada, a gente tem aquele período de euforia. Então é isso que eu tô esperando. Os grandes investidores, meu amigo, você acha que eles ficaram ricos, foram investindo no momento que tá tudo certo, tudo bom? Inflação de 3%, câmbio do dólar de R$3. Você acha que foi isso? Não, meu amigo, não. Eles investiram e ficaram milionários, e ficaram bilionários quando tudo tava ruim, igual nós estamos agora. Aí você tem que aceitar correr o risco, né? Porque provavelmente vai piorar antes de melhorar. Tem que aproveitar sabendo do risco, tendo mais estômago do que cérebro, beleza? Espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu conhecimento sobre política monetária, política fiscal. Que isso aqui não seja só mais um videozinho no YouTube aí, só falando que a taxa ali que subiu e que é isso, e que agora o juro vai estar mais alto. Não, não é isso a minha intenção. Eu quero realmente ensinar sempre uma coisa nova. Se você acha que você aprendeu alguma coisa, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Nós estamos juntos, beleza?